Olá, eu sou Bernardo Lente e é uma satisfação estar com vocês. Eu hoje vou apresentar um programa que nós desenvolvemos há mais de 10 anos atrás e que já foi implantado em diversas empresas, inclusive uma empresa multinacional de grande porte, que tem resultados que eu considero ser extraordinários, né? Eu estou me referindo, na verdade, a resultados do tipo de dar uma clara definição de expectativas. É importantíssimo que as áreas e as pessoas tenham clareza do que se espera delas, né? Também a melhoria dos relacionamentos internos é fundamental, quer dizer, não só do ponto de vista de sociabilidade, mas do ponto de vista de alcance de resultados, colaboração e contribuição entre eles, redução de perdas e despesas desnecessárias. É incrível a constância e a frequência de despesas desnecessárias dentro das organizações, por uma questão pura e simplesmente de falta de comunicação, de uma comunicação mais objetiva e que traga soluções, para que nós possamos ter uma melhoria contínua de resultado, para definir metas e padrões de desempenho. Eu estou me referindo ao programa que nós chamamos de Programa de Excelência Empresarial. Esse Programa de Excelência Empresarial já foi implantado em diversas empresas, com resultados fantásticos, e tem como uma sistemática metodológica dar foco, fazer uma avaliação, dar feedback e trazer a solução. É fundamentado basicamente na relação cliente e fornecedores internos, é a implantação da rede cliente e fornecedores internos. É como se eu pudesse dizer para vocês, traga para dentro da sua empresa a dinâmica do mercado, a dinâmica de competitividade, a dinâmica de resultados, a dinâmica de contribuição de uma forma geral. É um processo metodológico extremamente completo, definido, quantificável em todas as suas fases. Deixa eu mostrar para vocês a metodologia de uma forma geral. Aqui está o diagrama de processo da implantação da rede de clientes e fornecedores internos, que é o Programa de Excelência Empresarial, onde eu tenho a parte de análise inicial, que eu chamo de decisões estratégicas, uma fase 1, que é a identificação dos fornecedores. Depois, uma fase 2, eu avalio os fornecedores. E na terceira fase, eu faço a negociação para chegar a resultados. Esse é o processo. Na fase de decisões estratégicas, algumas questões são importantes serem analisadas. Um dos grandes diferenciais dessa metodologia e desse programa é o envolvimento da empresa inteira. Todos os níveis hierárquicos fazem parte do processo. Tem uma atuação direta sobre o programa. O nível de diretoria, obviamente, tem uma importância estratégica muito grande, gera diretrizes, compõe aquele comitê que nós chamamos de estratégico para que se possa realmente estar acompanhando o processo de implantação. O nível gerencial já tem, de uma forma geral, um trabalho um pouco mais prático, fica mais próximo da implantação, acompanha, está junto da própria implantação feita na organização. E, finalmente, a grande importância que nós temos na implantação do Programa de Excelência Empresarial está na mão do nível de operação, de supervisão. É o chefe do setor, o encarregado, o profissional que está muito diretamente ligado à operação, quem operacionaliza toda a fase de implantação do Programa de Excelência Empresarial. Preenchendo questionários, fazendo avaliação dos fornecedores e fazendo com que, na verdade, o processo tenha uma lógica em toda a sequência. Obviamente, suportada pelo nível de gerência, mas são eles que tocam o processo. E com o apoio da área de operação, porque na parte de autoavaliação e de avaliação dos fornecedores, o nível operacional participa também da sua contribuição, a sua experiência em todo esse processo. Então, esse é um passo importante, ou seja, toda a estrutura hierárquica da organização participa da implantação. Não é restrito a um nível, é toda a organização. Então, isso que é importante perceber logo de cara. Bom, eu estou falando, na verdade, da metodologia. A metodologia, como eu disse, ela tem diversas fases, a decisão estratégica, identificação de fornecedores, assim por diante. A primeira fase operacional é a identificação de fornecedores. Vamos definir quem são os nossos fornecedores. Primeiramente, eu preciso dizer que tipo de fornecedor, porque nós temos diversos tipos de fornecedores dentro da empresa, como temos fora da empresa também. Mas dentro da empresa eu classifico os fornecedores da seguinte forma. Nós temos, primeiramente, o fornecedor classificado como essencial.
Não vivo sem esse fornecedor. Ele é determinante para os meus resultados. Se ele não existir, eu não existo. Só para ter uma ideia da importância que esse fornecedor tem dentro da cadeia de negócios para mim. Ou seja, esse fornecedor para mim é fundamental. Segundo nível é o fornecedor complementar. Ele ajuda, ele complementa os meus resultados, ele me dá apoio, ele me agrega valor aos resultados do meu negócio. Não é essencial, como eu disse no primeiro, mas tem uma importância grande, inclusive no nível de qualidade dos meus resultados. E, finalmente, o terceiro nível de fornecedores, que é o que eu chamo de fornecedores suporte. Ele não interfere diretamente no meu resultado, mas ele me dá apoio, ele me sustenta a estrutura organizacional de uma forma geral e a estrutura operacional. São esses três níveis de fornecedores que nós vamos definir, escolher na organização. Bom, primeira questão que eu queria colocar antes de partir para a definição clara da operação é: por que escolher fornecedores e não clientes? Muito bem, esse é um primeiro diferencial da organização, o primeiro diferencial do programa. Quando eu vou escolher clientes, na verdade, eu procuro fazer uma análise que nem sempre é muito fundamentada. Eu acho que fulano é meu cliente. Eu acho que ciclano é meu cliente. Mas eu acho. Agora, quando eu vou escolher fornecedor, eu tenho absoluta certeza de quem eu dependo, de quem eu preciso para fazer o meu trabalho. Então, a primeira razão de escolher especificamente fornecedores é para que eu possa ter maior objetividade. E tem a contraparte da questão. À medida que eu escolho o fornecedor, eu estou me definindo como o quê? Como cliente. Ou seja, como eu costumo dizer, o cliente não tem vez, tem voz nesse processo. Eu escolho meus fornecedores, que são as pessoas de quem eu sei que eu dependo, e dessa forma eu estou me auto-intitulando o cliente desse fornecedor. Essa é a nossa sistemática de escolha da rede de clientes e fornecedores internos. E para isso nós temos uma metodologia muito concreta, ou seja, aqui eu tenho uma lista dos setores da empresa, como hipótese, como exemplo, tá? E 3 colunas, coluna de uma classificação essencial, complementar e suporte, como vocês estão vendo aqui na tela. E eu vou classificar, pura e simplesmente, em cada um dos setores, quais são as classificações. Então, esse aqui é essencial, esse é complementar, esse é essencial, esse é suporte, e assim por diante. Eu faço toda a escolha direta de quais são os fornecedores essencial, complementar e suporte que eu tenho dentro da organização. Evidentemente, eu também estou na lista, porque eu faço parte da estrutura organizacional. Evidentemente, essa resposta é um pouco superficial. Então, nós temos uma segunda parte desse questionário que dá uma graduação de pontos para que eu possa definir qual a importância desses fornecedores que eu estou escolhendo. Então, além de eu definir quais são os meus fornecedores essenciais, complementares e suportes, eu tenho uma segunda parte do questionário em que eu dou uma pontuação para saber quais são os que merecem mais pontuação, para que o que significa dizer que são mais importantes. Tá? Isso me dá um resultado desse tipo, onde eu tenho os setores escolhidos, né? A classificação desse setor, essencial, complementar, o suporte, e a pontuação. E eu vou definir e escolher apenas e tão somente os 3 primeiros fornecedores. Por quê? Nós baseamos na lei de Pareto. É fundamental dar foco para que eu possa trabalhar com mais objetividade, com mais detalhamento, com mais atenção esses 3 fornecedores. À medida que eu trabalho e desenvolvo a minha relação com esses meus 3 fornecedores importantes, eu vou, de uma forma mais ou menos geral, melhorar os outros fornecedores também, melhorar o meu negócio de uma forma geral. Nós temos que trabalhar com foco. Então, nós vamos trabalhar apenas com os 3 fornecedores melhor classificados por pontuação. Tá? Isso me leva a uma outra questão, na realidade, né?
Eu disse para vocês que naquela listagem de setores, eu escolhi os fornecedores, mas eu também estava sendo escolhido por outros setores. Isso me coloca numa outra condição. Eu sou o cliente desses fornecedores que eu escolhi. Mas eu também sou fornecedor de alguns clientes que me escolheram. Então é a contraparte daquele questionário e que me traz como resultado informações que, de uma forma geral, chega a ser uma surpresa. Quais são as áreas que dizem que eu sou fornecedor, ou seja, que se dizem ser minhas clientes? Esta informação é fundamental, até para que eu possa ter uma noção de como está a cadeia de dependência interna dentro da organização. Isso me coloca de frente com algumas informações que nem sempre eu paro para ver ou para pensar. Por isso eu quero dizer para vocês que essa fase, esse relatório, traz aquilo que eu chamo de primeiro grande resultado do Programa de Excelência Empresarial, que é quando eu vou analisar quais são as áreas que me escolheram como fornecedoras, ou seja, quais são as áreas que se dizem ser minhas clientes. Nas implantações que nós fizemos, nós percebemos que houve realmente uma surpresa muito grande por parte dos setores no que se refere a essa informação. E fizemos uma pesquisa para analisar como estava sendo a reação frente a essa questão. E o resultado da pesquisa foi esse. Era o que eu esperava, ou seja, aquelas áreas que me escolheram como fornecedor, ou seja, que se dizem ser minhas clientes, era o que eu esperava, em 11% dos casos. 11% dos setores disseram isso. 17% diz que não ficou surpreso, porque já desconfiava, já achava realmente que aquelas áreas eram suas clientes. Não tinha certeza, mas desconfiava. Interessante. Aí eu tenho um terceiro nível. Fiquei surpreso. 43% dos setores da empresa ficaram surpresos sobre quem são seus clientes. Algumas informações são novidades para essas áreas. Olha que coisa interessante. Significava dizer que eu não tinha muita convicção de quem eram os meus clientes internos. E o quarto nível de resposta é pior. Fiquei muito surpreso. 29% dos setores da empresa disseram que haviam informações que absolutamente não eram esperadas. Percebam a importância dessa reflexão, dessa conscientização no que se refere à questão da rede de dependência dentro da organização. Então, isso nós chamamos de primeiro grande resultado, que é o resultado de clareza na que se refere à questão da rede de dependência interna no processo. Caminhando, vamos para o segundo nível, segunda fase, operação, que é a fase de avaliação. Tudo bem, eu escolhi meus 3 fornecedores mais importantes, eu vou avaliá-los. Eu vou querer saber agora como está o nível de atendimento às minhas necessidades. Eu vou dar uma nota para ele. E nós usamos para isso um questionário para poder saber qual é o sistema de avaliação. É importante que a gente frise a seguinte coisa: eu vou avaliar os 3 fornecedores que eu escolhi, mas eu vou ser avaliado pelos clientes que me escolheram também. Então aqui eu tenho, na verdade, 2 tipos de atividades bastante diferentes. Eu avalio os fornecedores, para dizer qual é o nível de qualidade que eu tenho recebido desse fornecedor, e, por outro lado, eu sou avaliado pelos meus clientes para que eu possa dizer qual é o nível de qualidade que eu tenho atendido para esse cliente. Isso me leva a ter um questionário, onde eu tenho a avaliação do serviço prestado pelo fornecedor, com pontuação de 0 a 7, e eu tenho a autoavaliação que eu faço com referência ao serviço que eu presto ao meu cliente interno. Portanto, nós vamos ter, na verdade, com o processo de avaliação e de autoavaliação, 2 notas. A nota do cliente e a autoavaliação do fornecedor interno. A autoavaliação, como eu disse, é feita em conjunto com a equipe, é feita em conjunto com o nível operacional.
E vamos para o relatório de avaliação de fornecedores. No relatório de avaliação de fornecedores, eu tenho a questão, eu tenho a nota do cliente, a nota do fornecedor e a diferença de percepção. Por exemplo, o cliente deu nota 3, o fornecedor deu nota 6, eu tenho como diferença uma informação de -3, ou seja, o cliente tem uma nota de 0,3 menos do que a nota do fornecedor. O fornecedor acha que está tudo bem, o cliente acha que não está tudo bem. -3. Na segunda questão, por exemplo, o cliente deu 5 e o fornecedor deu 4. Ou seja, o fornecedor acha que ele está atendendo menos do que o cliente está achando. Existe uma diferença de percepção. O que eu quero mostrar? De repente eu estou gastando mais dinheiro do que precisa para satisfazer o cliente interno. Eu preciso entender a necessidade. Sem dúvida nenhuma, essa diferença de percepção faz perceber que eu não tenho clareza das expectativas. Ou posso ter um outro resultado assim, nota 3 do cliente, nota 3 do fornecedor. Em suma, a diferença de percepção é 0, significando dizer os dois estão de acordo de que o nível de qualidade do serviço é baixo. Porque se é de 0 a 7, a nota 3 está abaixo da média, significando dizer que essa diferença de percepção merece também uma análise para a solução. E eu tenho também um outro relatório, que é o de autoavaliação, porque aqui eu falei da avaliação que eu faço dos meus fornecedores. Agora, qual é a avaliação que os meus clientes fazem sobre mim? E eu tenho um outro relatório extremamente semelhante, onde eu tenho a nota que eu me dei, a nota do cliente e a própria diferença de percepção, mas de outros setores. Então percebam que se eu não conseguir fazer com que tenha-se foco, eu não consigo ter um trabalho com organização e resultado. Por isso, escolher apenas os 3 fornecedores para fazer o processo de avaliação. Porque isso ganha uma dimensão extremamente interessante dentro da empresa de uma forma geral. E, finalmente, a terceira fase, que é a fase de negociação, para que se possa realmente acertar as diferenças que aqueles números nos mostram em termos de percepção, entendamos qual é a expectativa do cliente e a possibilidade do fornecedor para que possamos ter uma solução dialogada, uma solução negociada, uma solução que seja bom para todos e principalmente uma solução boa para a empresa, para que se possa ter um processo de melhoria contínua dentro do desenvolvimento de ação normal. Esse processo, normalmente pelas organizações, é feito em um prazo máximo de 6 meses, depois é mais uma questão de acompanhamento das melhorias, né? E, normalmente, a parte de avaliação é repetida ano a ano para se saber qual é o nível de satisfação que está se tendo no atendimento ao cliente interno. Com algumas variáveis interessantes, a gente implanta, por exemplo, um certificado de qualidade de fornecedor interno, né? Que é um reconhecimento pelo bom trabalho dos fornecedores internos. Em suma, esse é o processo do Programa de Excelência Empresarial. Eu queria fortalecer que ele é orientado, de uma forma geral, pela consultoria, mas é executado pela empresa e coordenado pelos comitês executivo e estratégico que mantêm e dão continuidade ao programa. É um programa da empresa. A consultoria ajuda a implantar só. Tá? A implantação é gradativa, respeita-se todo o processo de aprendizagem da empresa. O desenvolvimento, os resultados não são da consultoria, são dados pela própria empresa. Percebam que os questionários são preenchidos pelos chefes de seção, pelos encarregados, pelos supervisores. E esse processo todo dá o próprio resultado da empresa. De forma que todo o desenvolvimento e todas as soluções são fruto da experiência prática e não suposições teóricas. Então, é um programa prático que respeita as características da organização. As fases todas são fundamentadas em resultados concretos e mensuráveis, suportadas por um software específico do programa. Agradeço muito a atenção de vocês, peço desculpas pela tosse e aguardo
uma possibilidade de um contato com vocês. Eu sou Bernardo Leite Moreira e agradeço a atenção de todos.